sobre a quem a gente representa, né? No caso, o I3E, basicamente. Então, vamos lá. Isso. Inicialmente, o que seria, né, o I3E, que a gente costuma falar em português dessa forma, o I3E, ele seria a sigla, uma abreviação do Institute of Electrical and Electronics Engineers, em tradução livre para o português, seria o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, e ele é uma maior organização profissional do mundo, sem fins lucrativos. Isso significa que o I3E ele é super reconhecido por ajudar no avanço da tecnologia do mundo todo, já que a missão ela é promover justamente a inovação tecnológica, oferecer oportunidades de networking, aprendizado e estabelecer padrões globais para tecnologias emergentes. A exemplo do Wi-Fi, eu acho um detalhe muito interessantezinho assim, porque a gente às vezes não sabe exatamente por que o I3L é tão importante, mas contar só um pouquinho uma historinha, o padrão global do Wi-Fi, ele é como se fosse um manual de regras, né? Com o surgimento da rede sem fio, imagina que, assim, vou falar um exemplo bem lúdico, o Wi-Fi fosse uma grande festa que surgiu no mundo e a gente está todo mundo tentando conversar, passar mensagem, se comunicar, e para que essa comunicação ela aconteça sem que tenha uma confusão, um conflito, né, ali, é preciso que tenha estabelecido um manual de regras. E esse manual de regras, que é o padrão I3E 802.11, ele é estabelecido pelo I3E. Então, assim, a gente com esse exemplo, assim, dei um exemplo bem simples, mas bem lúdico, só para dizer que a grandeza do I3E, ela reflete no alcance global, porque ela une pessoas de diferentes culturas e áreas em prol de um objetivo comum, que é dedicado ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Pode ir passando aqui, para um contexto histórico. Ok. Bom, o I3E, ele foi fundado oficialmente em 1963, e ele é resultado de fusão de duas comunidades de engenheiros e cientistas, que é o AEE, o American Institute of Electrical Engineers, e o ARE, que é o Institute of Radio Engineers. Cada grupo desse, ele tinha um papel importante no avanço da tecnologia da época. O AEE, por exemplo, que surgiu em 1884, ele apareceu bem no período o que era o boom da eletricidade, né? Então, era um grupo ali de engenheiros, cientistas e interessados que focado em áreas com sistemas de energia e engenharia elétrica. E entre os seus membros estavam figuras de grande nome, como Thomas Edison, que é conhecido basicamente por ser um dos inventores da lâmpada, né? Pelo menos a sua versão mais aprimorada e desenvolvida. E o Alexander Graham Bell, que é o inventor do telefone, mas também que foi um outro cientista que não só trabalhou nessa área, assim, em relação ao telefone, mas como para comunicação para deficientes auditivos, já que a sua mãe e sua esposa eram surdas. Posteriormente, pode voltar ainda, a gente está ainda no... Isso, em 1912, o AR, ele surgiu, então, como uma resposta dessa evolução da parte de comunicação, de telecomunicações eletrônicas, especialmente com o crescimento do rádio e de outras tecnologias relacionadas, surgiu um outro grupo de engenheiros e cientistas que eram interessados em outras áreas como transmissão de sinais, radar e mais tarde computação. E tendo esses dois grupos separados, eles pensaram, poxa, por que não a gente, né, se juntar, fazer essa fusão, já que essas áreas elas estão cada vez mais interligadas, elas fazem mais sentido juntas, até porque para unir os esforços para atender às necessidades de uma comunidade técnica
que fosse global e que estava em rápida expansão. E foi a partir daí que oficializou-se, né, o I3E como a gente conhece hoje, isso em 1963. Pode passar já no contexto, já. Atualmente, hoje, o I3E, ele possui, então, mais de 2.100 padronizações de tecnologias, né? Mais de 5 milhões de documentos na biblioteca I3E Explorer, que é um acervo gigante com vários artigos científicos voltados muito em prol para essa questão também do, como eu falei, não só do desenvolvimento de projetos, mas de conhecimento tecnológico também. 39 sociedades técnicas, 7 conselhos técnicos e mais de 1.000 projetos em desenvolvimento. Isso é o impacto que hoje o IN3E ele tem no mundo atual. E com essas 39 sociedades técnicas, ele é subdividido ainda em capítulos, né? Esses capítulos que são especializações dessas sociedades técnicas que são em diversas áreas. A exemplo aí do nosso slide tem a área de educação, a área de engenharia aeroespacial, computação, biomédica, né? No caso, a nossa, que a gente vai falar daqui a pouco, área de oceania. Então, ela é são diversas áreas realmente que a gente tenta abranger, pelo menos assim, grande parte desses conhecimentos. Pode passar. No mundo, o I3E, pela ótica do mundo, ele é dividido em regiões, justamente para facilitar essa administração, né, de muitas pessoas, já que cada região, pelo menos o propósito seria representar um grupo geográfico que compartilhasse características culturais, econômicas e educacionais semelhantes. Atualmente, desse grupo, assim, talvez possa estar um pouquinho mais, né? Temos 27% de estudantes, já que, como eu havia dito, é uma organização formada não só por estudantes, mas por profissionais de todo mundo, já que já tem uma expertise maior na área. Pode passar, Diogo, por favor. E no contexto do Brasil, temos ainda uma outra subdivisão, né, que seria as subdivisões em seções. Temos 5 seções, aqui da UNB, né, do Distrito Federal, estamos abrangidos pela seção Centro-Norte Brasil, e dentro dessas regiões, dessas seções, ainda elas podem ter uma outra ramificação, né, que se chama os ramos, que é, isso é dentro já do contexto da universidade. No caso da Universidade de Brasília, nós temos o ramo I3E UNB, e que é onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí agora. Pode passar. Nós, então, fazemos parte da Sociedade Técnica de Estudo voltado para a Engenharia Biomédica, né, o ENBS, o Engineering Medicine and Biology Society. No contexto do ramo I3E-UNB, nós somos um student chapter, ou um capítulo estudantil, formado por um grupo de estudantes de graduação que possui objetivos em comum relacionados à área de engenharia biomédica, entre elas a pesquisa e o desenvolvimento de equipamentos médicos, a promoção de qualidade de vida e a divulgação da área de engenharia biomédica e outras áreas correlatas que estão em potencial crescimento atualmente. Bom, gente, nesse contexto, nós temos os capítulos estudantis fazendo o desenvolvimento de algumas pesquisas localizadas também. E assim acabou surgindo para nós o BioChallenge, que é uma competição nacional de engenharia biomédica, voltada para o desenvolvimento de tecnologias para auxiliar a parte médica mesmo, como na forma de produtos médico-assistenciais. E é uma competição bianual e ela sempre traz um tema diferente. E esse ano, o que ela nos trouxe foi o tema de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. E tinham 3 competições diferentes lá dentro.
categoria motora, voltada a pessoas com alguma limitação motora, que tivesse auxílio, que precisasse do auxílio de algum membro externo robótico para auxílio, a pessoas com categoria para auxiliar pessoas com deficiência visual, e a que nós competimos, que foi a categoria para auxílio de pessoas com deficiência auditiva. Então, nós entramos aí com o Projeto Aure, que, dentre outras coisas, ele faz a classificação, ouve o que está acontecendo em volta e avisa a pessoa com a deficiência física do que está acontecendo, alertando ela, assim, de alguma forma do que está acontecendo em torno dela. Isso por quê? O som, na vida da maioria das pessoas, é algo completamente inerente do seu dia a dia. Isso ninguém tem como negar. Nós usamos a comunicação verbal para comunicar uns com os outros o tempo todo, usamos alarmes sonoros para alertar tanto de funcionamento de máquinas, como faróis de semáforo na rua. Usamos alarme de incêndio para avisar se alguma coisa está acontecendo. O próprio choro também de uma criança, por exemplo, seria um indicativo de que algo está errado ou que ela precisa de alguma intervenção. Então, é algo que a humanidade evoluiu para fazer essa abordagem de forma mais específica. Mas o que acontece quando você tem essa perda é que você acaba sendo marginalizado dessa função social, dessa função econômica também. E se você acabar pensando que você não conhece ninguém assim, saiba que mundialmente as pessoas a percentual de pessoas com alguma perda auditiva está na casa dos quase 22%, que dá uma a cada 5 pessoas. Então, não é uma população pequena ou minimamente, como eu posso dizer, pequena em relação ao resto do mundo, de jeito nenhum. Inclusive, salvo engano, a quantidade de pessoas com perda acentuada ou total da audição é em torno dos 8%, o que dá praticamente uma a cada 10 pessoas, quase. Ou pelo menos uma a cada 20, se você quiser arredondar. Não quiser arredondar, no caso. E visando esse ponto comum na vida das pessoas, o que que nós fizemos? Fizemos um aplicativo que faz a classificação dos sons que ele está ouvindo e te fala o que está acontecendo. Nós fizemos duas versões, a primeira para uso em desktop, enquanto a pessoa estiver no trabalho, estiver usando computador, em seu dia a dia mesmo. E o que ele faz é captar o som que está vindo do microfone, processar e fala: oi, aqui está vindo um latido de cachorro, tem um bebê chorando, tem um alarme de incêndio tocando. E visando também que a portabilidade nós temos para outros meios, nós fizemos também um aplicativo móvel para uso no celular, de forma que a pessoa conseguisse trabalhar não necessariamente só na sua estação fixa ali que ela estivesse usando, mas também levar essa tecnologia consigo para outros locais também. Nós fizemos a aplicação da YAMNet, que é uma rede neural desenvolvida inicialmente pelo Google, fazendo uso da TensorFlow. E o que elas fazem em conjunto é basicamente fazer a captação de um áudio, arquivo de áudio, originalmente em ponto .avi, fazer a extração da informação dela, e como ela faz isso? Fazendo uma normalização, depois uma transformada rápida de Fourier, pega esse espectrograma que ele fez a retirada do áudio, se necessário, convolui com outros sinais, e faz a classificação dele de acordo com o tempo que ele está sendo amostrado ali. Então, dessa forma, a gente consegue pegar e classificar o que de fato ele está ouvindo. Como, por exemplo, pega o padrão que normalmente seria do um choro humano, pega o padrão tanto no tempo quanto na frequência, compara os dois, faz uma regressão e, a partir disso, consegue extrair o que seria classificatório para ser um choro, para não confundir, por exemplo, uma risada com um choro, que seriam duas situações aí com um som razoavelmente próximo, dependendo da forma que você está fazendo a aquisição do áudio, mas que podem indicar situações completamente distintas. Então, a parte interessante que a gente tem aí é que nós fizemos a implementação toda para código aberto, então, para o usuário final, o custo vai ser basicamente zero, sendo mais de forma plug and play. Então, ele teria um aplicativo, uma atualização de uma aplicação na sua estação de trabalho ali,
em que estaria trazendo para ele toda essa parte de alerta do que está acontecendo em torno da pessoa, de forma gratuita, e que estaria diminuindo um pouco essa marginalização que ela poderia estar sofrendo, que ela normalmente sofre também, mediante a falta do instinto de audição, o que acaba sendo bastante legal, especialmente no quesito que a gente fala de reinclusão social e trazer de volta essas pessoas a um convívio mais próximo com a população geral, que por alguma razão não tem alguma ciência do que da situação ou de como acontecem as coisas. E complementando todo esse contexto, né, do projeto, a equipe somos só nós três, eu, o Patrick e o Eric. A gente que no início, por gostar de biomédica, a gente falou, poxa, vamos participar desse capítulo e o que a gente pode fazer daqui para frente? Aí veio esse projeto do BioChallenge, foi um período curto de trabalho, foram 3 meses desde a competição regional que a gente ganhou aqui em Brasília até chegar na final lá em Ribeirão Preto. E assim, falando um pouco agora da experiência, né? Para a gente foi muito legal a gente poder ir num congresso do tamanho do CBEB, o congresso maior no Brasil que tem na parte de biomédica, ter contato com muitos profissionais especialistas, na própria banca avaliadora, que é esse pessoal que está aqui no canto. A gente tinha pessoal do grupo Maria Gabrilli, que é da parte de reabilitação lá de Ribeirão Preto, e eles deram muitos insights para a gente, muitos conhecimentos de o que pode ser melhor no nosso aplicativo e como que isso pode se inserir na sociedade. Onde nosso foco atualmente é finalizar o aplicativo, deixar ele mais visual para, por exemplo, uma notificação. Boa parte das pessoas que têm perda auditiva completa desde nascença também não são letradas. Então, eu não posso simplesmente colocar uma notificação em texto de choro de bebê que a pessoa pode não conseguir identificar aquilo. Então, eu tenho que transformar em uma imagem, em alguma coisa que seja visual e que chame a atenção. Um alarme de incêndio, por exemplo. Estou na minha sessão de trabalho, trabalhando lá no meu computador, toca o alarme. Não pode ser uma notificação, tem que ser uma coisa mais chamativa. E agora é essa fase 2 que a gente está desenvolvendo. E o que é interessante perceber é que, assim, para todos que estão assistindo a gente, não sei qual que é a área de vocês específica, qual que é o momento da vida de vocês, mas para a gente que é aluno, que está na graduação ainda, a gente normalmente fica muito preso a só o padrão de sala de aula, só o padrão de receber conteúdo e no futuro eu faço alguma coisa. Mas o que a gente percebeu é que a gente consegue, com pequenos passos, pequenas ações, conseguir trazer um projeto, conseguir trazer uma ação que seja legal e que ganhe uma divulgação tão grande, que recebe apoios e conhecimento de outros locais. Então, é uma coisa que para a gente foi muito agregador. Tanto que até a gente apareceu na Rede Globo, aqui no Dash TV 1, que eles quiseram entrevistar a gente e depois dessa reportagem foi muito legal, que ligou para a gente o Conselho de Fisioterapia e outros órgãos falando, galera, muito legal o projeto, quero ajudar vocês, se precisarem de auxílio em relação a testes, a profissionais, estamos aqui para auxiliar. E agora o que a gente está buscando também são alunos para poder auxiliar na parte de programação. O nosso código é feito em Python e a gente quer pessoas da parte de ciência da computação ou de qualquer curso que tenha algum conhecimento em Python para poder auxiliar a dar essa refinada no nosso código e realmente começar a fazer testes, que a gente não quer ficar só na teoria, só no beleza, está meu protótipo aqui, pronto, ele funciona. Não, a gente quer fazer a diferença para a vida de alguém, seja no trabalho, seja em casa. O nosso foco são 2 ambientes principais, né? O home office, que, por exemplo, tá aqui trabalhando a pessoa, o bebê tá chorando. No home office, por exemplo. Por isso que veio essa ideia do choro de bebê como uma das classificações. Ou no ambiente de trabalho, um alarme de incêndio, que normalmente não tem aviso visual de incêndio em todas as salas de uma empresa, por exemplo. É uma coisa mais que fica nos corredores. Então, vocês alunos e profissionais que tiverem interesse em auxiliar nesse trabalho voluntário, entrem no QR Code, a gente tem lá um formuláriozinho e ajudas de todos os lugares são bem-vindos, ou da parte de programação, ou da parte de expertise também em saúde. A gente agora está procurando pessoal que conheça Libras, para poder ter um contato mais próximo com as pessoas com perda auditiva e conseguir trocar o projeto para frente. Que nosso objetivo é, a gente aprende na faculdade, a gente recebe de graça esse conhecimento e a gente quer agora integrar para a sociedade de alguma forma que seja benéfica e que possa auxiliar. Então, se tiverem interesse, nosso e-mail está aí, nosso Instagram é @emzonb, pode falar com a gente por lá também, e tem o nosso Linktree. A gente não se apresentou, mas eu e o Diogo e o Eric somos a equipe atual da EMS, tem também mais o Anderson e o Gustavo, e agora estamos procurando cada vez mais expandir um pouco mais a equipe. E Eric e Patrick, se quiserem contar um pouquinho como é que foi a experiência mesmo no evento, que eu acho que é legal para a galera saber também. Quer começar, Patrick? Ou falou?
Bom, eu posso falar. No meu caso, também foi a minha primeira experiência indo para um congresso, né? Embora eu já seja também de uma outra área de estudo, foi inigualável sei lá, a sensação de poder estar lá com vários outros estudantes, vários outros profissionais também, né? Principalmente com enfoque nessa área da biomédica. Então, eu acredito, assim, que é realmente que tudo que a gente falou aqui, como até mesmo trazendo a nossa apresentação, o convite aqui da Neurotech de Brasília, é justamente isso, dessa integração entre pessoas que têm um objetivo comum de oferecer algo em prol da humanidade. Então, para mim, foi uma realização pessoal muito grande e eu realmente estou muito satisfeito e espero continuar seguindo aí. E eu faço as palavras do Patrick as minhas. Foi uma experiência extremamente gratificante. Conhecemos pessoas de todo o Brasil, fizemos um networking ótimo. E não só isso, nós também acabamos conhecendo também pessoas de fora do Brasil, autores que até o momento só tínhamos conhecidos por publicações, e foi algo realmente interessante. E da parte da competição, poder fazer essa aplicação da prática, o que que a gente aprende na teoria, e muitas vezes acabava ficando só pela teoria mesmo. É bastante gratificante, especialmente pensando em entregar isso depois como algum produto de volta para a sociedade. Muito obrigado, Bruno e José, pela possibilidade de poder estar falando com vocês hoje. E é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, nossas redes sociais estão aí. E muito obrigado.